Milhares de furacões já ocorreram ao longo da história da Terra. Talvez seja a forma mais agressiva da natureza de mostrar sua força. Esses ciclones são assustadores, tanto para nós humanos como para os animais, que ficam à mercê dos ventos e das fortes chuvas que acontecem durante essa fúria da natureza. Ventos que podem chegar a mais de 250 km por hora, chuvas torrenciais. Todos os anos as temporadas de furacões vai de agosto até outubro, isso nos Estados Unidos e Caribe, onde esse fenômeno acontece com mais frequência. Levando em conta seu poder de destruição, ao chegar no continente, e os danos provocados, fizemos uma lista com os 10 piores furacões de todos os tempos. Furacão do Dia do Trabalho de 1935. Durante um feriado nacional norte-americano, o primeiro furacão de categoria 5 a atingir o solo norte-americano. O furacão atingiu a Flórida em setembro de 1935, com ventos chegando a 295 km por hora e causou 408 fatalidades. Furacão Andrew. O furacão Andrew aconteceu na temporada de 1992, e foi um dos mais devastadores ciclones tropicais que atingiram os Estados Unidos. Durou de 16 a 28 de agosto. Este ciclone tropical afetou do norte das Bahamas ao sul da Flórida. Na cidade de Miami fez muitos estragos. Cruzou a Flórida e o Golfo do México antes de chegar à Louisiana, onde causou mais estragos. Ao final produziu mais de 700 mil reivindicações de seguro. Foram 65 mortes e com danos de aproximadamente 38,9 bilhões de dólares. Furacão Kena. O Kena foi um furacão de categoria 5. Ele atingiu a costa oeste do México em outubro de 2002. Com ventos de 269 km por hora e ondas de 4,87 metros, foram 4 mortes, danos de 101 milhões de dólares. Furacão Ike. O furacão Ike se formou em 1º de setembro de 2008 e atingiu os Estados Unidos, Cuba, Bahamas, além do Haiti e quase todo o Caribe. Foram 126 mortes diretas e 38 indiretas, além de 202 desaparecidos. Danos de 38 bilhões de dólares, somando todos os danos causados por onde ele passou. Furacão Pauline. O Pauline se formou em 5 de outubro de 1997 e teve seu caminho até a costa mexicana. O Pauline produziu chuvas torrenciais ao longo da costa mexicana, alcançando 406 milímetros em Acapulco. Intensas enchentes e deslizamentos de terra em algumas áreas mais pobres do México, matando cerca de 400 pessoas e deixando 300 mil pessoas desabrigadas. Danos de 7,5 bilhões de dólares. Furacão Katrina. O furacão Katrina começou em 23 de agosto de 2005. Ele atingiu Bahamas e sul da Flórida em categoria 1. Quando chegou ao Golfo do México, atingiu a categoria 5, com ventos a 278 km por hora. O Katrina chegou ao estado de Louisiana como categoria 3. A região metropolitana de Nova Orleans foi a mais afetada. Em 28 de agosto de 2005, mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. 1.836 pessoas morreram, danos estimados em 81 bilhões de dólares. Furacão Galveston 1900. O furacão Galveston ocorreu no ano de 1900 no Texas, no lugar que leva o mesmo nome do furacão. Em 4 de setembro, um aviso foi lançado, dizendo que havia uma grande tempestade tropical a caminho. Essa tempestade já havia passado por Cuba. O furacão chegou em 8 de setembro no território, em categoria 4, com ondas de até 4,57 metros, e ventos passando dos 210 km por hora. O furacão Galveston é o desastre natural mais mortal que já atingiu os Estados Unidos. Entre 6 e 12 mil pessoas morreram. Seus danos foi de 20 milhões de dólares na época, o que representa mais de 500 milhões de dólares atualmente. Furacão São Calixto II, o grande furacão de 1780. Detentor do recorde de furacão do Atlântico mais mortal, esta tempestade devastou Porto Rico, República Dominicana, Pequenas Antilhas, Bermuda, e praticamente toda a Flórida e outros estados americanos. Enquanto o total de danos não é conhecido, a quantidade de mortos foi de 27.500 pessoas, mais do que qualquer outra década de furacões do Atlântico. Tufão Nina 1975.
O super tufão Nina atingiu a China em 1975. Ele se formou em 30 de julho e dissipou em 6 de setembro de 1975. Destruiu a barragem Banqiao, o que levou a uma grande inundação, o que ocasionou numa série de colapsos por toda a China. Com ventos de 250 km/h, esse tufão deixou entre 175 e 200 mil pessoas mortas. Esse que foi considerado o segundo maior tufão mortal da história, com danos de 1,2 bilhões de dólares. Ciclone Bola. O ciclone Bola atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e Bengala Ocidental da Índia em novembro de 1970. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado, e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. Entre 300 e 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestade associada que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. O ciclone alcançou seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km/h em 12 de novembro, com danos de 86,4 milhões de dólares na época, o que representa 460 milhões de dólares atualmente.